Bom dia, primeiro ano. E aí, como passar de fim de semana? Espero que tenha descansado e tenha colocado suas atividades, aproveita para colocar as atividades em dia atrasado, né? Porque hoje estamos chegando à reta final da última semana do PET volume 4, semana 6. Espero que vocês tenham aprendido muita coisa ao longo do ano. Se tiver coisa atrasada, dúvidas, me procura. E na próxima semana a gente vai começar as atividades complementares, que vai ser mais, e também as avaliações bimestrais. Serão as atividades simples, só para descontrair, e a provinha básica nossa. Então, vamos iniciar a nossa última semana do PET volume 4, sobre grandeza utilizada pelos químicos. Então, o objetivo dessa aula é conceituar a grandeza, quantidade de matéria mol, compreender e efetuar cálculos que envolvem as grandezas de quantidade de matéria, massa molar, volume molar e constante de Avogadro. Relembrando da última aula, o que é grandeza? Grandeza é uma característica de algo do universo que pode ser medido de alguma forma, alguma coisa que pode ser medida, como por exemplo o metro, a massa, a água, o volume, dentre outras. Então, toda grandeza é representada por um número seguido de uma unidade medida. Esse número representa quantas vezes essa grandeza é diferente do padrão de medida utilizado e o tipo de grandeza que está sendo medido. Podemos dizer que, para medir alguma coisa, torna-se necessário escolher um padrão que é feito sempre arbitrariamente e usar uma unidade, ou seus múltiplos submúltiplos, como por exemplo metro, submedida de metro, centímetro, milímetro, dentre outros. Compatível com a grandeza a ser medida. Então, introdução sobre a aula presente utilizada pelos químicos. O que são átomos? Os átomos e as moléculas, como já sabemos, são partículas tão pequenas, mas tão pequenas que não conseguimos ver ela a olho nu, somente com o microscópio, que as unidades de medida reais não seriam convenientes para medirmos. Logo, sendo uma partícula mais tão pequena, é muito difícil ser observada ao olho nu. Foi pensando nisso que os primeiros cientistas químicos tentaram melhorar a maneira de se trabalhar com essas partículas. Então, foi aí que surgiu, dentro desses químicos, a ideia de usar um certo átomo como padrão para a pesagem desses átomos de moléculas. Então, o padrão escolhido é o átomo do isótopo de carbono, de número de massa igual a 12, é o átomo que possui 6 prótons, 6 nêutrons e seu núcleo. Onde que esse átomo foi atribuído arbitrariamente à massa 12, para coincidir com seu número de massa, como mostrado aqui em cima. Então, desse átomo como mostrado aqui, separou uma fração correspondente a 1 dozeavo, ou seja, você contou, mostrado 12avo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Separou uma fração de 1, tirou um pedacinho, tipo um pequeno pão, 1 de 12avo, ou seja, que é usado como unidade internacional para medir de massa atômica molecular, ou seja, tirou um pedacinho para medir. Deu o nome disso, então, de unidade de massa atômica, que é a massa de 1 dozeavos do átomo de carbono com número de massa igual a 12 avos. A partir desse modelo do carbono, foi possível medir várias massas atômicas de outros elementos, que hoje em dia as massas atômicas dos diferentes átomos elas podem ser determinadas experimentalmente com um grau de precisão, usando um aparelho chamado de espectrômetro de massa. E sabe que a unidade de massa atômica ela vale aproximadamente de 1,66 vezes 10 a potência de menos 24 gramas. Mas e aí? Mas como que determina as massas atômicas dos elementos químicos? Como você acha que determina? Até que imaginamos a massa de um átomo isolado dos átomos absolutamente iguais de um isótopo puro. Então, na natureza, porém, quase todos os elementos químicos são misturados em misturas de isótopos com diferentes porcentagens de massa, chamada de mudança relativa. Por exemplo, Vamos citar um exemplo do isótopo cloro,
que ele apresenta um isótopo de 35 e 37, na seguinte proporção: a mudança da natureza do 75, cloro 35, 75,4%, sua massa atômica 34,969 unidade de massa atômica. O cloro 37 apresenta uma mudança de 24% e uma massa de 36 unidades de massa atômica. Consequentemente, a massa atômica desse elemento, cloro, que nós encontramos nessa tabela periódica, ela é a média ponderada desses valores. Você pega 74, a média vezes 34,969, mais a média ponderada de 24,6 vezes 36,966. Aí você divide por 100, porque se somar 75 com 24, vai dar 100. Aí, resolvendo essa conta, você vai achar a massa atômica do cloro de 35,460 unidade atômica. E você pega uma tabela periódica. Pega uma tabela periódica e confere esse valor na tabela periódica. Como esse exemplo aqui. Tá o cloro aqui, não tá? Conferindo a massa atômica, você vai ver que é aproximadamente 35,45, isso é a massa atômica. E todo número aqui de baixo é referente à massa atômica. Vocês não precisam calcular, vocês pegam uma tabela periódica, quem tiver tabela periódica, consulta sempre a tabela periódica, baixa ela mesmo na internet, o número sempre que tiver embaixo é a massa atômica. Vocês vão precisar da tabela periódica para calcular a massa molar desse elemento. Então, a partir da massa atômica, a gente pode determinar a massa molecular do elemento químico. Ou seja, a massa molecular ela é a soma das massas atômicas dos átomos formadores da molécula considerada medida em unidade de massa atômica também. Ou seja, você pega, por exemplo, quer determinar a massa molecular do gás carbono. Um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio, representado aí em cores fantasia. Você tem um átomo de carbono aqui. Para você pesar esse na balança, se quiser pesar, você vai precisar de 44. Então, se pudermos colocar, por exemplo, uma única molécula de CO2, como mostrado aqui, em 2 pratos de uma balança, notariam que seria necessário 40 unidades de massa atômica para o outro prato, assim, de equilibrar essa balança. Necessariamente você não precisa disso, não. Você pode utilizar a tabela periódica. Procurar a tabela periódica aqui. Na tabela periódica, a massa atômica do oxigênio, você vai achar lá embaixo, que é 16. Do carbono, olhando na tabela periódica, você vai encontrar que é 12, que é a parte de baixo. Você tem o quadrinho da tabela periódica do carbono. A massa atômica vai ser sempre esse número que vem de baixo aqui. Em cima é o número atômico. Você vai olhar assim, massa atômica, sempre o número que vem de baixo. Aí do oxigênio vai ser 16. Então, você pegando esses todos os valores somando, você vai achar a massa molecular de 44 unidades de massa atômica. Então, resumindo, a massa molecular é a massa da molécula medida em unidade de massa atômica, somatório. Agora, conceito de mol. Para a compreensão do conceito de mol e também da constante de Avogadro, tomando como, por exemplo, o hábito do nosso dia a dia, cotidiano, que é medir a quantidade de ovos, de banana, de tijolo, abacaxi e papéis, que utilizamos no grandeza de numeracidade, que costuma ser expresso utilizando unidade de dúzias, de grossa, resma, minéia, por exemplo, do ovo. Para medir uma quantidade de ovos, você utiliza a dúzia, ou seja, uma dúzia de ovos corresponde a 12 ovos. Uma resma de folha de papel corresponde a 500 folhas. Um milheiro de tijolo corresponde a 1000 tijolos. Então, essa grandeza de numeracidade foi criada pelos químicos, pois eles precisam medir a quantidade de entidades existentes na matéria, que são partículas muito pequenas, como átomos, íons, moléculas e elétrons. No caso da química, a numerosidade de espécies químicas, que no caso de átomos, íons, moléculas e elétrons,
Além de ser expressa por número, foi adotada uma outra grandeza que facilita a contagem de átomos, como foi usada a grandeza para contar a quantidade de unidade de ovos, banana, etc. Essa grandeza ela é denominada de quantidade de matéria, ou mol também, que é uma grandeza de numericidade cuja unidade de pressão é um mol. Geralmente vocês não confundem, porque geralmente a quantidade de matéria vocês podem falar mol. É a mesma que o seu símbolo, mol. Por exemplo, você tem 12 mol de átomos de água. Você vai escrever 12 mol. 12 mol de molécula de água. Então, resumindo, um mol. Então, mas afinal, quantas unidades de uma entidade tem um mol? Então, tem um mol tem 6,002 vezes 10, a potência de 10 elevada a 23 entidades de partículas, que passam átomos, íons, moléculas e elétrons. Isso corresponde, então, à constante de Avogadro. Então, constante de Avogadro. Esse nome é em homenagem ao químico italiano Amadeo Avogadro, que instituiu que esse valor seria constante, mas somente técnicas mais modernas de permitir determinar esse valor numérico. Atualmente, essa constante de Avogadro é determinada por vários métodos, como eletrólise, emissão radiativa, raio-x e dentre outras. Então, no sistema internacional, que estabelece que quando se utiliza um mol, as entidades elementares devem ser especificadas, podendo ser átomos, moléculas, íons, elétrons, assim como outras partículas, grupamento específico em tais partículas. Então, um mol ele é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 0,012 kg de carbono 12, ou seja, um mol. Então, um mol de átomos de carbono contém 6,02 a potência de 10, 23 entidades de partículas. Já a quantidade de matéria, ela é a grandeza de numerosidade que tem como unidade de medida a quantidade de entidade de átomos contida em 0,012 kg de carbono 12. Então, o símbolo dessa unidade de medida de mol, ela é dada ela é a mesma, segue o mesmo nome, o mesmo símbolo. Vocês não podem confundir. Sempre que vocês for calcular, vocês colocam como nome, no símbolo, N igual a 12 mol, por exemplo. Um exemplo aqui. Para indicar o N, que é mol, igual a 1 mol. Você tem que escrever dessa forma assim, 1 mol. Como o símbolo é igual ao nome, é preciso ter bastante atenção para evitar confusão, visto que os símbolos não têm plural. Por exemplo, a distância de 100 metros. Uma distância escrita, por exemplo, de 100 metros. Você vai colocar 1,00 de 100 metros. Assim. Mesma coisa que falar 100 mol. Você vai colocar 100 mol. E se sempre observando os dados, interpretação e assim sucessivamente. Então, a partir daí, relação entre a massa molecular e a massa molar. Sabemos que massa atômica de um elemento químico é a medida ponderada das massas atômicas desse elemento, que é a massa atômica, geralmente é aquela massa debaixo do elemento químico da tabela periódica. A massa molecular corresponde à soma das massas do átomo que o constitui. Já a massa molar de uma substância é numericamente igual à sua massa molecular, mas difere na unidade. A massa molar ela é dada em gramas por mol. Gramas por mol. E a massa molecular é dada em massa atômica U. Um exemplo. Vamos calcular a massa atômica, a massa molecular e a massa molar. Primeira massa molecular do mercúrio. Tem que 200 gramas. Olha a massa atômica do mercúrio. Procurando o mercúrio na tabela periódica. Tem que colocar a massa atômica dele é de 201
unidades de massa atômica. Então, 201 gramas contém 6,02 vezes potência de 10 elevado a 23 átomos de mercúrio, que então vai constituir um mol de átomos de mercúrio. E com isso que vai pesar 201 gramas. Então, a massa molar do mercúrio vai ser de 200 gramas por mol, porque o mol de átomos corresponde a 201 gramas, que é 1, eles erraram. 201 gramas por mol. Então, sabe que 201 gramas corresponde a 6,02, 10, potência 23, átomos de mercúrio, que constituem um átomo de mercúrio. Então, um átomo de mercúrio corresponde a 201. Então, a massa molar vai ser 201 gramas por mol. Agora, da molécula da água, essa é a massa atômica. Massa molecular, massa atômica, vai ser 18 unidade U. Então, 18 gramas vai conter 6,02 vezes potência de 10, 23 moléculas de água, que constitui, então, um mol de molécula de água, porque é molécula, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Uma molécula, então, vai corresponder a 18 gramas por mol de água. Para calcular, então, como você vai fazer? Você procura na tabela periódica a massa atômica do hidrogênio. Eu acho que é 1. Só que aqui você tem 2 átomos de hidrogênio, então você vai multiplicar esse 1 2 vezes. Põe entre parênteses que você tem o oxigênio, mais oxigênio. Vai na tabela periódica, procura a massa atômica do oxigênio, que olhando a tabela periódica é 16. Como vocês sabem, né, para matemática, você resolve primeiro a multiplicação. 1 vezes 2 vai ser 2. Mais 16. 2 mais 16 vai encontrar 18 gramas por mol, que é a massa molar. Se fosse a massa de unidade atômica, você ia trocar gramas por mol por U. Um outro é o volume molar. A Matheus Vogado, que trabalhou com vários gases, notou que iguais quantidades de matéria de diferentes gases ocupam volumes iguais. Então, o volume molar de qualquer gás na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, vai ser sempre igual a 22,4 litros. Ou seja, CNTP, TPM ou CN são um ciclo utilizado para designar as condições normais de temperatura e pressão a 0 graus Celsius e a 1 TM. Quando o mol de um gás se encontra na CNTP, ou seja, um mol de gás, né, CNTP, ele vai corresponder a 22,4 litros. Isso é independente do gás. Notamos também que líquidos e sólidos não apresentam a mesma regularidade. Geralmente é para gás. Geralmente você vai usar um probleminha, você considera um mol da CNTP corresponde a 22,4 litros. Então, pessoal, essa semana foi mais as grandezas utilizadas pelos químicos, foi no caso massa molar, massa molecular, massa atômica, volume. Espero que tenha entendido. Dúvidas, me chama aqui. E quinta-feira eu vou postar as correções. Qualquer dúvida, me chama aqui. Bons estudos!